Bom dia a todos. Vou dar só mais um tempinho para as pessoas entrarem. Estou vendo aqui os números aumentando. Muito bom. Vamos lá, né? Bom dia, eu sou Thaís Santos, assessora de comunicação da Abrastoa, e começo esse encontro, né, agradecendo a presença de todos vocês, os colegas de imprensa e os nossos convidados, para o lançamento do Anuário Abrastoa 2023, que traz informações que traçam o contexto econômico, nacional e internacional do segmento de viagens de lazer, e também um pouco do comportamento do turista, tudo relativo ao ano de 2022. E essa edição tem muitas novidades, e depois vocês vão ficar sabendo por aqui. Como de costume, nosso encontro terá cerca de 1 hora de duração e, logo após as apresentações, vocês podem nos enviar, inclusive podem enviar perguntas o tempo todo e elas serão lidas ao final dessa apresentação, tá? Para isso, é só usar o chat aqui embaixo, colocar, por favor, o seu nome, o veículo ou empresa que você representa e a pergunta, e ela será lida ao final. A gente promete que vai fazer o possível para ler todas elas aqui em tempo. Antes da gente começar com as novidades, eu vou apresentar os participantes de hoje, né? Acho que vai subir a nossa apresentação e eu começo aqui a falar os nomes. Vamos lá, se ela já aparece, eu já vou falando aqui. O Roberto Nedelcio, presidente da Abrastoa. A Marina Figueiredo, vice-presidente da Abrastoa, presente aqui com a gente. Fabiano Camargo, vice-presidente da Abrastoa também. E a Rayane Ruas, da Sprint Dados. Todos aqui com a gente nessa manhã. E agora, sem muita demora, já passo aqui a palavra para o Roberto, presidente da Abrastoa. Roberto, é com você, tá? Bom dia a todos. É uma honra estar aqui apresentando esses números, né? Tão esperados números, né? Depois da pandemia que nós passamos, de toda a situação que nós passamos, depois vou até comentar no nosso anuário, mas a gente falar um pouquinho do que é a Abrastoa, né? A Abrastoa é a Associação de Operadores de Turismo do Brasil. É uma entidade, nós tentamos ser sempre uma entidade que representa muito forte o turismo. Então, a gente tenta sempre reunir as parcerias, fazer a parte institucional, o relacionamento com o governo, fomentar a transição, os fornecedores e toda a parte de comercialização dos nossos associados. Então, hoje, desde o começo da nossa gestão, já nós estamos trabalhando em 6 pilares muito fortes. Então, como vocês viram lá na apresentação muito rápida, mas eu sou engenheiro perdido no turismo. Então, uma coisa que sempre faz muita falta para mim é dados. Você tem que tomar decisões baseadas em dados. Então, para nós, ter dados do mercado é fundamental. Vocês sabem que no turismo, essa disponibilidade de dados não é tão frequente, é muito difícil de você achar. Então, realmente, ter dados é fundamental. Isso a gente agradece a todos os associados Abrastoa que colaboraram para passar os dados para a gente poder fazer esse anuário já há 12 anos, que isso para nós é muito importante. Sem dúvida, nós temos que pensar no desenvolvimento do setor, tanto a nível nacional como a nível internacional, porque realmente a gente vive, os operadores vivem de comercializações internacionais e nacionais, e vocês vão ver os números aí bem mais para frente. E, logicamente, pensando em desenvolvimento e com os dados, nós temos que ter as informações estratégicas. Como que nós vamos seguir, como que nós vamos fazer, quais são as decisões acertadas para auxiliar todos os nossos associados a tomar decisões adequadas dentro das suas estratégias de cada empresa. E uma coisa realmente muito importante, sem dúvida, é a inovação. A tecnologia está chegando, chegou cada vez mais, então, a gente convive há muito tempo já com a internet e hoje, provavelmente muitos dos nossos clientes têm mais até informações do que a gente mesmo. Então, a internet hoje é um facilitador para a gente conseguir fazer tudo o que nós temos de dados. E, sem dúvida, basear nas startups, ver o que está chegando aí pelo turismo, agora, a inteligência artificial, que realmente é um fator bastante importante.
Sem dúvida, nós temos que fazer a promoção e o apoio à comercialização, é fundamental. E um pilar muito importante da Abrastoa é a parte de sustentabilidade. Vamos ver depois como nós estamos tratando a sustentabilidade, porque há tendência muito forte no mercado e no futuro. Pode seguir um pouquinho mais. Antes de falar do anuário, eu gostaria de agradecer a presença também do nosso grande amigo Tony Sando, que é presidente do Unidestinos, que está fazendo um apoio institucional para a gente. Obrigado, Tony, por estar aqui compartilhando esses números e acreditar justamente em tudo que a Abrastoa está fazendo. Então, nós vamos falar do anuário. Vocês vão ver que nós já estamos há 12 anos fazendo o anuário, cada vez sempre tentando evoluir mais. Esse ano, o nosso anuário é totalmente digital, não vai ter nada impresso, questão até de sustentabilidade. Então, vocês vão acompanhar. E aí, a evolução. Nos últimos anos, né, em 2000, quando nós fizemos o anuário, a marca 2021, que se refere a 2020, nós ficamos muito na dúvida se de fazer ou não o anuário, porque nós estamos no meio da pandemia, a gente decidiu que a gente ia fazer sim o anuário, então nós estamos há 12 anos consecutivos. Em 2022, que foi referente a 2021, nós tivemos uma recuperação muito boa, e agora, realmente, a gente consegue ver, nesse ano, que é referente a 2022, como que está o mercado. Mas aí eu não vou falar, não dar nenhum spoiler, para a gente ver para frente. Bom, segue mais um pouquinho. Aqui hoje, a Abrastoa, nós somos 80 associados. É importante ressaltar que o anuário se refere às nossas 54 operadoras. Nós temos operadoras, vocês vão ver no anuário, são operadoras muito grandes e operadoras que trabalham em nichos. Então, nós temos uma diversidade muito grande e muito bem distribuída em quase todo o território nacional. E nós também temos, todo o território nacional, e nós temos 26 parceiros, que são bancos, companhias aéreas, países, cidades, que querem ficar perto dos operadores para se relacionar e para ter um relacionamento e conseguir fomentar e mostrar ao mercado que é importante. Dos nossos operadores, nossos 54 operadores, 98% são emissivos internacionais. O que é isso? A gente manda pessoas para fora do Brasil, tá? E 9,4% fazem o receptivo, que eles recebem estrangeiros aqui no Brasil. Já no âmbito nacional, nós temos 75% dos nossos operadores mandam passageiros para outros estados, ou até para o mesmo estado, são emissivos nacionais. E 10% disso, 7,5%, né, deles, eles fazem o receptivo, então eles recebem os passageiros e fazem toda a parte de trabalho local. Então é muito importante esses números, para ter uma ideia dos números que nós estamos falando. Aqui, para ter uma ideia do que eu estou falando, né, então na região sudeste, nós temos quase 75%, basicamente, de todas as operadoras têm matriz na região sudeste. Tá? Seja São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, todos ficam lá. E aqui vocês conseguem ver a distribuição, né? Então, depois no sul, nós temos 15% dos operadores que têm sede lá. Depois nós temos, na região centro-oeste, cerca de 6%. No norte, quase 2%, e não tem nenhuma operadora da região norte. Estamos querendo muito trazer para dentro da Abrastoa alguma operadora da região norte, seja Tocantins, Amazonas, Pará, seja o que for, nós vamos trazer algumas operadoras lá para ter representado na região norte. Mas a região norte, ela é atendida, porque cerca de 6% tem filiais lá na região norte, outros têm representação, tem visita de colaboradores, e muitos fazem hoje, com a tecnologia, fazem um atendimento à distância. Então, hoje é um fator muito importante que nos ajudam, através da tecnologia, a atender o Brasil inteiro. Então, me interessa se a pessoa está no Rio Grande do Sul, ela pode estar vendendo por uma agência lá de Rondônia, é a mesma coisa, o atendimento é muito facilitado, através do WhatsApp, e-mail, links de pagamento. Então, hoje é uma coisa muito mais fácil de atender, então essa distribuição é muito importante. Aqui do lado nós temos como que é feito a distribuição dos atendimentos. Então, hoje, 66,26% dos operadores atendem o consumidor final. Tá? Essa é uma tendência de ser omnichannel. Então, você vai atender as agências e vão atender, sim, os consumidores finais.
Agora, 98% tem, lógico, você vê que tem 38% das operadoras que são exclusivamente, que não atendem passageiros finais, tá? 98% atendem agências e agências independentes. 79% atendem freelancers, 40% atendem empresas, instituições de ensino, 9%, órgãos públicos, apenas 3%, e um número interessante, né? 6% das operadoras atendem outras operadoras, porque às vezes você é especializado em um nicho e você não conhece outro nicho, então você vai usar o expertise do seu companheiro, do seu colega aí que conhece bem aquilo para atender o seu produto também. Então isso é uma coisa que a gente tem, essa rede dentro da Brastoa, que facilita muito a comunicação e cada vez aumentando cada vez mais nossa força. Pode seguir, por favor? Bom, agora eu vou deixar aqui a Marina falar um pouquinho, porque eu já estou falando bastante, e deixa ela contar um pouquinho quais são os segmentos que cada um dos operadores operacionaliza. Bem-vindo, Toma Marina. água, Roberto. Obrigada. Toma uma água aí, eu falo aqui um pouquinho. Já pegar o gancho aí da última fala do Roberto, que trouxe um pouquinho essa questão do expertise dos operadores, né? E que com isso a gente acaba, inclusive, se utilizando aqui internamente. E por aí dá para a gente ter um pouco da noção da diversidade, né, do grupo eclético que a gente tem hoje aqui dentro da Brastoa, quando a gente olha para as nossas operadoras. O Roberto já falou da diversidade, da diferença, inclusive, de tamanhos, de porte, mas mais do que isso, né, a nossa grande riqueza é essa diversidade de atuação que os nossos operadores têm. A gente prepassa aí por praticamente todos os nichos de mercado que tem, né? Então, a gente vê aí alguns com maior destaque, como viagem cultural, né? É o principal produto hoje dos operadores. Cada vez mais os operadores têm trabalhado para valorizar a cultura local, trabalhar a autenticidade, a identidade desses destinos. E isso está muito conectado com essa tendência que a gente tem olhado de ter esse trabalho de sustentabilidade aqui dentro, entendendo, né, a importância do operador de atuar no desenvolvimento e no apoio à sustentabilidade na linha social. Sol e praia continua sendo aí uma das grandes preferências, esse nunca sai aí do topo da lista, a gente vê que se repete mais uma vez. A gente tem turismo de luxo, gastronomia também, que é outro fator muito importante. Aqui está quase um spoiler aqui, mas tem os resorts aí que também tem sido um dos principais produtos hoje ofertado pelos nossos operadores. Bem-estar, tem romântico, deixa eu ver aqui que tá, religioso, cruzeiro, aventura, parques, e aí por diante a gente tem um pouquinho dessa grande diversidade que hoje os operadores trabalham. E a gente tem feito um trabalho aqui de levar esse conhecimento para vocês, de que os operadores estão trabalhando como especialistas. Apesar da gente ter uma série de produtos aqui dentro, a maioria tem uma prateleira muito diversa e completa, mas cada um dos operadores hoje tem especialidades muito pontuais em algum desses e trabalham aí com expertise, uma bagagem de conhecimento única, que faz com que o atendimento e a oferta dessas experiências seja muito diferente do que a gente encontra aí no mercado. Aí, se você puder passar. E aí, para além dessa diversidade de segmentos, a gente também tem uma diversidade de público atendido, né? E elas se conversam, na verdade, porque aí o operador vai fazendo essas combinações, assim, essas pecinhas que vão se juntando. Então, de acordo com a especialidade, também fazendo várias facetas desses produtos para atender os diversos públicos. Porque o mesmo destino pode receber uma família, pode receber um casal, pode receber um solteiro, pode receber aí um público 60 a mais. E o que vai diferenciar é a experiência que está sendo ofertada, uma experiência que converse com esse público, né? Aquela experiência que encaixe perfeitamente na expectativa de viagem deles, nas necessidades, no cuidado que cada um desses públicos demanda, né? Atenção a cada detalhe. E hoje os nossos operadores trabalham com essa grande diversidade. Família e casais continuam sendo aqui, e vem se repetindo, um dos principais públicos dos nossos associados, juntamente aí com o público 60 a mais, tem tido um crescimento bem grande, e os grupos também é uma grande diferenciação aqui, os operadores têm trabalhado, principalmente por conta dessa especialização, trabalhos com grupos focados. Eu não quero adiantar aqui, mas lá no final a gente vai falar um pouquinho do Olhar Brastoa, que traduz um pouquinho disso aí. E é importante destacar aqui, talvez, só a parte do crescimento aí do público solteiro, né? Acho que cresceu bastante desde a última coleta de dados que a gente tem. A gente vê esse crescimento
E quando a gente olha para esse quadro, é importante também que a gente comece a identificar grandes oportunidades que cada um desses públicos trazem para que a gente possa gerar negócio e possa desenvolver roteiros e experiências nos mais diversos destinos que a gente atua. E aqui acho que eu passo para a Rai, porque a gente já vai entrar aqui em dados, em números. A Rai tem sido nossa parceira aqui já das últimas 3 edições do anuário, né? Tem feito aí o trabalho com a Sprint Dados, fazendo toda a nossa coleta de dados aqui internamente. É importante falar do quanto essa coleta de dados hoje ela é profissionalizada, né? Sempre foi, mas nos últimos anos a gente tem feito um trabalho extremamente cuidadoso e zeloso. Os dados vão direto dos nossos associados para a Sprint, tem todo o cuidado aqui de proteção de dados, de sigilo de informação, e a Rayane, com a equipe dela, trabalha recebendo esses dados e fazendo a mágica de traduzir um pouquinho da Brastou em números, para que a gente tenha aí um pouquinho do entendimento da nossa atuação, do quanto a gente movimenta e quanto a gente representa dentro dessa indústria do turismo de lazer. Bom dia, Marina, obrigada pelas palavras tão calorosas, é sempre uma alegria a gente trazer os dados do anuário, porque eles realmente mostram esse desenvolvimento do setor. Então, quando o Roberto fala de 12 anos de anuário, não são fáceis, momentos em que a gente pensa, será que vale a pena fazer um anuário? E hoje a gente observa, que bom que a gente tomou esse desafio de fazer um anuário no momento em que ninguém queria ver o resultado, talvez não positivo, mas a gente agora consegue acompanhar. Então, eu agradeço muito a confiança da Brastou, a gente vem crescendo muito na parte de dados, ampliando cada vez mais isso, também trazendo novidades para os associados e buscando inserir essa rotina de trabalhar com dados, de trabalhar com informações no dia a dia, porque só assim nós vamos realmente conseguir alcançar todo o potencial que o negócio, que o turismo brasileiro tem. Então, gente, eu sei que vocês estão ansiosos, vamos começar, e vocês já sabem, a gente já começa entregando logo o ouro, né, Thaís? Os jornalistas todos querem saber, então a gente já começa acabando com o mistério. Como é que foi o ano de 2022? Gente, o ano de 2022 foi incrível, mas calma, eu fiz todo o suspense só para todo mundo prestar atenção. Esses números vocês já sabem, já conhecem, são os números internacionais, a gente teve um ano muito positivo, a Organização Mundial do Turismo aponta aí para 917 milhões de passageiros embarcados internacionais, com uma movimentação econômica em torno dos 12 bi. A gente tem aí uma recuperação doméstica, segundo a IATA, de 79% com relação a 2019. E quando a gente compara o doméstico com o ano passado, né? Ou seja, a gente está falando de 22, então o ano passado para a gente é 21, não é 22. A gente teve um crescimento de 10%. Mas quando nós vamos para o internacional, esse cenário é diferente. E é isso que é importante nós nos lembrarmos. O tempo vai passando, a gente às vezes esquece alguns marcos que aconteceram. 2022 foi o ano de abertura de fronteiras. Então, a gente teve um crescimento, em comparação a 21, de 152% das viagens internacionais. E isso é no panorama internacional, mas isso também se reflete no panorama nacional. Ou no panorama nacional, quer dizer, no panorama Brastou. E aí sim, agora a gente entrega aqui o ouro todo, falando um pouco do faturamento, né? A gente teve nosso momento de queda, foi difícil aceitar. Ano passado a gente já teve um crescimento, e 2022 fecha então com 11,5 bilhões de faturamento entre os operadores Brastou. Isso representa um crescimento de 62%, com relação a 2021, mas se nós tivermos o ano de 2019, que foi o nosso ápice como objetivo, nós ainda precisamos batalhar, trabalhar um pouquinho mais, estamos aí 23% a menos. É importante destacar que esse crescimento, ele é robusto, a gente vem se solidificando, mas ele acontece de forma diferente para o nacional e internacional, por diversas razões, inclusive, né, facilidade de se locomover internacionalmente. Então, a gente tem, pela primeira vez na história dos anuários Brastou, um faturamento de internacional maior do que o nacional. Ele foi de 55%, o que dá 6,3 bilhões de reais de faturamento para viagens internacionais e 5,2 bi para as viagens nacionais.
Roberto, comenta para a gente um pouquinho os fatores, os motivos, né, que levaram a esse comportamento curioso, no mínimo. Não, realmente é que nem eu falei no começo, né? 2020, quando a gente não sabia exatamente o que era ser, como ia ser o número, se valia a pena, não valia a pena fazer o anuário de 2021 com base em 2020, porque a gente fala assim, nossa, o faturamento foi quase zero, a gente não vendeu quase nada devido à pandemia, né? E quando a gente viu um faturamento de 4 bi, ficou até feliz, poxa, vendemos alguma coisa, né? Aí o ano passado a gente cresceu bastante, né? Crescemos para basicamente 7 bilhões, né? E a gente ficou feliz. Por esse ano, com crescimento para 11,5, realmente é muito satisfatório. A gente esperava até um pouco mais, a gente achava que a gente ia chegar perto dos 15, mas depois vocês vão ver alguns fatores interessantes. Lembrando que nós estamos falando de 2022. As fronteiras já estavam abertas, não era como era 2021. Isso que eu queria te mostrar aqui, né? Isso mostra muito essa recuperação do internacional. Em 2021, nós tivemos 1,2 milhões de bilhões de faturamento do internacional. E o nacional estava alto, porque a gente só conseguia mandar os brasileiros para 4 países, que era México, Egito, Maldivas e Dubai. A gente até decora, porque era só esses 4 que você conseguia vender. E agora, depois de 2022, que abriu todas as fronteiras, a última que abriu essa semana, aqui agora, foi o Tibete, né? Que foi o último a abrir, e não tinha ninguém aberto, mas nós estamos com todas as fronteiras abertas. Toda aquela demanda reprimida que nós tínhamos das viagens internacionais, sim, então nós tivemos um faturamento muito bom. Lembrando ainda que nós tínhamos alguns fatores que podiam ser muito melhores esses números, realmente pelo custo que nós temos do aéreo. O aéreo nacional está bastante alto, às vezes muito mais caro. Está muito mais barato você viajar internacionalmente do que você viajar nacionalmente. Então, isso impacta bastante. E, logicamente, todo o serviço terrestre vai ter um serviço internacional e tem um serviço nacional também. E, às vezes, você consegue achar passagens internacionais muito mais baratas que as passagens nacionais. E no internacional também nós tínhamos outra trava, que era o imposto de renda das remessas. E, realmente, com tudo isso, os passageiros conseguiram viajar para destinos diferenciados. Lembrando que nós ainda temos 33 países que não pagam imposto, que têm acordo de bitributação. Então, esses países como da Europa, como Portugal, todos vocês vão ver que ele teve um crescimento muito grande na demanda internacional. Bom, é isso. Obrigada, Roberto. E agora vamos olhar um pouquinho para os passageiros, né? Se a gente bater o recorde de faturamento, nada mais esperado do que a gente bater mais uma vez o recorde de passageiros embarcados. Os associados Brestoa embarcaram 8,4 milhões de passageiros. Isso dá um crescimento de 13,5% com relação a 2021, mas um crescimento ainda maior, de quase 30% com relação a 2019. Nos embarques, nós não temos o mesmo cenário que o internacional, afinal de contas, temos uma diferença de preço econômica bastante interessante, mas a gente percebe aí um crescimento, né? O embarque do doméstico, ele foi maior, ele fechou aí em 5,4 milhões. Ele é ainda 12% acima do que nós tínhamos em 2019, então a movimentação nacional, ela continua, ela é robusta e expressiva, mas nós também observamos aí um crescimento bastante interessante e até saudável do internacional, depois de 2 anos em baixa. Nós temos o internacional que fecha com 2,4 milhões. Um crescimento de 341% com relação a 21. É uma competição desleal, gente, do que aconteceu em 2021, mas a gente tem aí um crescimento de 3,5% com relação a 2019. Então, nós vemos aí cada vez mais os passageiros embarcando, as viagens acontecendo, e pelo menos a conclusão que eu tiro daqui é que o turismo ele vai regressando. Cada vez mais as pessoas querem viajar para o nacional, para o internacional, o volume de embarques ele é cada vez mais evidente. Fabiana, você está conosco?
Eu não consigo ver a sua carinha aqui na nossa lista, Estou mas... aqui, sim. Ah, agora apareceu para mim, estava escondido, camuflado. Fabiano, comenta para a gente um pouquinho essa dinâmica de passageiros embarcados, relação do nacional e internacional, o que você pode complementar nessa nossa análise? Bom, primeira questão que eu acho importante nós ressaltarmos é que alguns dos setores, principalmente embarques nacionais, são a questão dos cruzeiros, que a gente teve em 2021 ainda uma trava muito grande, e isso impactou também no crescimento, que poderia ser ainda maior nessa questão. E o segundo é que o nacional realmente aumentou e veio para ficar, apesar de ter a queda, ainda está bem acima do que nós tínhamos no passado. E o internacional, nós vemos essa demanda reprimida aí muito grande, onde a gente teve um crescimento muito maior de embarques, até maior o crescimento percentualmente de embarques do que foi no faturamento, mas temos que ter em vista que muitas das cartas de crédito eram para viagens internacionais e foram resgatadas o ano passado. Então, nós tivemos aí uma demanda muito grande de passageiros que viajaram, que foram embarcados pelos operadores, mas que não tiveram faturamento, né, que não geraram, porque estavam com os créditos junto aos associados. E isso demonstra, mais uma vez, também a força dos associados Brastos, que entregaram tudo que foi prometido ali durante a pandemia e continuam a entregar aos passageiros. Excelente, Fabiana, obrigada. E aí vamos entender um pouquinho dessa dinâmica, né? No nosso mercado doméstico, nós tivemos aí 38% dos embarques para o Nordeste, 23% para o Sudeste, 17% para o Sul, 11% Centro-Oeste, 9% Norte. A Marina até falou, isso é quase um spoiler. Se você não tivesse falado, Marina, a gente nem ia ter percebido. Mas é evidente, os produtos mais vendidos são os resorts, e eles estão, evidentemente, concentrados aqui no Nordeste e no Sudeste. Nós temos o favorito brasileiro, que são as praias, o sol, o calor, mas a gente também tem como evidência os Lençóis Maranhenses e o Parque Beto Carreiro World. Então, né, nós percebemos aí essa diversidade de produtos e interesse dos visitantes, dos turistas. Os destinos mais vendidos: Salvador, Porto de Galinhas, Recife e São Paulo. Marina também já vai comentar um pouquinho sobre esses destinos. Marina, não vou dar spoiler, mas só para a gente fechar esse panorama do doméstico, nós temos 53% das viagens embarcadas de 5 a 9 dias e 34% até 5 dias. Se nós somarmos isso daí, a gente tem quase 90% das viagens em até 10 dias. As viagens curtas com a família, ou sozinho, ou no casal, mas são as viagens menores que têm acontecido e, muito possivelmente, que têm impulsionado esse volume de embarques do nacional cada vez crescente. Uma novidade também esse ano é que nós tentamos identificar quem são os passageiros que consomem operador, né? Nós vemos uma crescente do discurso dos millennials, a presença deles, a geração Z querendo ocupar aí algum espaço, mas dentre os operadores Brastoa, nós temos um público mais maduro. Os baby boomers, que são o público 60 a mais, a geração X, que são aqueles que correspondem aos 40, 60 anos, eles são aí a maior parte dos clientes embarcados para o público doméstico. E isso nós temos também algumas características que embasam, que eu vou deixar a Marina falar também, para eu não fazer spoiler. Vamos lá, Marina. Vamos começar um pouquinho com esse mapa do Brasil lindo. Acho que a gente vem aí da tela anterior, onde a gente viu como a gente bateu recordes, né? O ano passado a gente já tinha batido recordes de embarque, esse ano a gente bateu mais uma vez. Então, acho que é importante a gente ver que as pessoas querem voltar a viajar. As pessoas estão viajando mais do que estavam viajando em 2019. Então, se tem algo que a gente pode aí colher pós-pandemia, é exatamente essa necessidade, essa vontade e esses desejos agora concretizados em viajar. E a gente vê a distribuição dentro do Brasil. O Nordeste continua sendo a região que mais recebe os nossos passageiros, mas vale destacar que a gente já começa a ter aqui uma crescente em outros estados, né? Nos últimos anuários, se a gente levantar, o Nordeste aí tinha um percentual muito maior, a gente já começa a ver uma distribuição melhor dentro do cenário do Brasil.
entendendo também um pouquinho algumas mudanças de comportamento, de perfil e até dos destinos que estão sendo vendidos. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui dentro dos destinos mais vendidos, obviamente a gente tem Salvador, Porto de Galinhas, Recife, que estão ali no Nordeste. A gente está falando muito na questão de praias, que é um produto procurado muito pelo brasileiro, e resorts. Então, entender que a maior parte hoje dos resorts se concentram ali em Bahia e Pernambuco, por isso essas duas cidades acabam sendo citadas, não necessariamente recebendo a hospedagem nelas, mas também, né? Mas muitos passageiros que desembarcam por Salvador e Recife, que é a base ali do aeroporto, e dali vão para os resorts localizados na sua proximidade. E aí, quando a gente vê São Paulo nessa lista, isso já está muito vinculado a uma mudança de perfil que a gente percebeu pós-pandemia e que está vinculado também ali com aquelas viagens mais curtas, que são essas viagens de carro. Foi uma forma também que o turista acabou buscando para tentar driblar a questão de valores de aéreos altos e algumas outras dificuldades, né? A própria flexibilidade, que apesar da gente ter muitas empresas terem voltado para os seus ambientes de trabalho, para o trabalho presencial, a gente percebe que ainda existe uma flexibilidade maior do que a gente tinha antigamente. E isso permite com que as pessoas acabam fazendo aquela viagem que a gente chama aqui de escapadinha, né? Faz aquele final de semana um pouquinho mais prolongado, uma viagem ali de 4, 5 dias, podendo, inclusive, continuar trabalhando. São Paulo é a região mais emissiva do país em número de passageiros, automaticamente houve uma crescente muito grande das viagens no entorno. Então, a gente viu um crescimento muito grande no interior de São Paulo, sendo buscado aí pelas pessoas. E aí é que a gente tem essa questão que está muito dentro do que normalmente a gente já tinha, que não tem muita novidade quanto à duração de viagem. As viagens dentro do Brasil, elas sempre ficam nessa média aí. Então, essas viagens de média duração, né, até 5 dias, e aí uma semana, normalmente, para quem está em período de férias, que viaja, às vezes, para um destino um pouquinho mais longo, acaba trabalhando com essas viagens um pouquinho mais longas aí, de 9 dias, que é considerado o nosso longo dentro de destino nacional, né? E quando a gente conseguiu esse ano fazer esse levantamento um pouquinho de entender dentro das operadoras hoje qual que é a faixa etária maior do nosso público, acho que não houve grandes surpresas para a gente aqui, já era o esperado, mas é bom sempre a gente ter essa comprovação e entender. E aqui vale um destaque, como a Rayane comentou, a gente está dentro hoje das operadoras, o principal público é o público maduro. E aí a gente começar a entender um pouquinho o porquê disso, eu acho que faz muito sentido quando a gente fala de um público maduro, normalmente é um público que quando vai comprar a sua viagem, vai fazer a escolha para o seu destino, vai planejar sua viagem de férias, seu passeio, é um público que normalmente quer buscar conforto, tranquilidade e comodidade na hora de fazer essa compra. E isso são valores e serviços que o operador acaba oferecendo. Ele não quer ficar lá horas se desgastando procurando internet, preocupado se vai ter ali alguma informação que não é verídica, dificuldades em entender o que está sendo colocado. A gente, quando está pesquisando, a gente recebe informações de todos os lados, as informações mais diversas possíveis, e fazer esse filtro de informação é muito difícil, é muito complicado, demanda tempo e tem ainda ali uma incerteza de que a gente está vendo se condiz ou não com a realidade. E o operador é esse profissional que está aqui, conectado diretamente com os destinos, conectado diretamente com o que está acontecendo e consegue dar uma informação clara, segura, rápida, eficaz. Por isso, o atendimento do operador faz muito sentido para esse público mais maduro. E com relação à própria execução da viagem, também é um fator importante. É um público que procura uma viagem com cuidado em detalhe, com cuidado no atendimento, procura viagem com valor agregado, então a busca por ter experiências, por ter uma viagem super completa, já sabendo que gastronomia que ele vai ter dicas do que fazer e aonde ir, uma hotelaria já pré-selecionada, um roteiro todo organizado, planejado, com tudo em ordem, e também é um pouco disso que o operador oferece, né? Esse roteiro extremamente customizado, detalhado, cuidadoso, pré-selecionado. Então, eu acho que aí a gente tem um casamento perfeito, né, de um público que quer aquilo que o operador, que o especialista tem hoje para oferecer como seu maior valor.
Verdade, conseguimos, né, atender essas necessidades. É isso, tem um público, uma demanda, tem um especialista para atender. E os trabalhos da operadora vêm nesse sentido, suprir essas necessidades cada vez mais. Já vamos falar agora do internacional. O internacional, ele vai regressando ao seu comportamento normal pré-pandemia, com a Europa como principal destino dos brasileiros, com 37%. E aí depois nós temos quase empatado a América do Norte e a América do Sul, com 14,9% e 14,7%. América Central e Caribe com 13%. A Ásia, que ainda teve algumas dificuldades em razão das fronteiras, né, Roberto? Já está com 11%, Oceania 2%, a África 3%. O produto mais vendido regressa a Disney para o topo das listas. Eu acho que a Disney não saiu em momento nenhum, né? Mesmo com toda a dificuldade, a Disney ela ainda é o produto mais vendido. Mas aí, como o Fabiano colocou, a gente tem os cruzeiros. Os cruzeiros, eles também vieram como um produto muito importante esse ano. Isso fica evidente em vários momentos do anuário. Destinos mais vendidos, temos Estados Unidos, Portugal, Itália, Egito. Roberto, não me esqueceram do Egito, olha, ele veio para ficar de vez. Então, nós temos aí um comportamento super interessante, que ele vai se acomodando, né? Os que são os favoritos regressam para o primeiro posto, mas os outros que eles ainda não tinham conquistado o público brasileiro, aparentemente, como é o caso do Egito, vem para ficar. E aí, nas viagens internacionais, nós temos 41,6% dos embarcados para viagens de 10 a 25 dias e 37% para as viagens de 5 a 10 dias. Então, aqui no internacional, as viagens são um pouquinho mais longas do que no nacional, também, como já é de costume, não é nenhuma grande surpresa. E nas viagens internacionais, nós temos uma presença ainda maior do público mais maduro e que vai de acordo com tudo que a Marina já colocou para a gente ali atrás, falando um pouco dessa demanda, dessa necessidade do público mais maduro e do valor agregado que as operadoras trazem. Eu me perdi agora, eu acho que é Roberto. Quem quer comentar alguma coisa? Tanto faz, eu e o Fabiano falamos junto, né, Fabiano? Sem problema. Então, o que a gente percebe aqui, né, realmente é uma coisa interessante. Que nem o próprio, a Disney está aqui, você fala assim, Roberto, você falou do imposto de renda, que podia ser um problema. Mas a própria Disney, ela estava fazendo uma ação onde ela dava uma compensação nesse imposto que era pago antes. Então, realmente, manteve, por causa dessa ação que eles fizeram lá na Disney, eles mantiveram essa colocação muito forte. Você vê, a Europa, tirando a Alemanha e a Inglaterra, o Reino Unido, que se pagam impostos, né, que pagavam imposto de 25%, todo o resto da Europa era tudo isento. Então, teve uma demanda muito forte para a Europa, né? A Ásia, realmente, ficou fechada até a semana passada, tá? Boa parte da Ásia estava fechada, tá? A África realmente nunca teve grande movimentação, tirando a África do Sul, Etiópia e alguns países do leste africano. A Oceania, realmente, o que está pegando é o custo do aéreo, porque realmente é do outro lado do mundo. Então, é muito caro para você ir para a parte da Oceania. Mas é um destino que veio muito forte. Então, a gente percebeu, realmente, você falou do Egito, né? O Egito, ele começou lá atrás, já em 2020, 2021, então, um país estava aberto, você fazia o teste PCR onde você chegava no país, era muito fácil de você entrar. Foi interessante porque cansou de receber fotos de brasileiros nos monumentos que normalmente eram lotados de pessoas, vazios. Só tinham brasileiros lá viajando. Então, foi fotos muito boas, muito interessantes. Então, e continua até agora. Portugal, por causa do idioma, seja o que for, né? E os cruzeiros, como o Fabiano falou. Uma coisa para acrescentar, Fabiano? Eu acho importante mencionar que a Ásia, apesar de ter um volume alto, ainda está muito concentrado em Maldivas, que ainda foi muito forte ano passado, em termos de viagens, e a região de Dubai, que eram os países que estavam abertos, ainda tinham muitas viagens. E a outra questão de ressaltar que o Caribe, América Central e Caribe, onde a gente coloca, acredito, o México também por estar ali, nós poderíamos ter um volume muito maior, não fosse o visto colocado pelo México aí no meados do ano. Então, a gente poderia ter também um México, normalmente, principalmente Cancún, que tem uma demanda muito alta e um volume muito grande de passageiros, também influenciou de alguma forma
aí, vamos dizer assim, negativa, né? Vamos colocar acho que dessa forma. A questão do visto, até a questão do Brasil está discutindo isso também, a isenção do visto para americanos, canadenses, australianos e japoneses, que deve terminar essa isenção em outubro, mas é uma barreira que é colocada que realmente, tudo que é barreira você acaba dificultando. Então, acaba dificultando a entrada de brasileiros aqui. O México, infelizmente, tomou essa atitude por questão de migração ilegal e outras atitudes políticas internas. Ele colocaram um visto que dificultou a entrada de brasileiros no México. Mas é importante você lembrar esse assunto. E aqui, então, sobre a faixa etária, a gente tem aqui, né, um quadro que é o tradicional, né? Não temos grandes novidades nesse aspecto da duração das viagens, né? Isso se mantém. Sobre o perfil de consumo, então, né? O que efetivamente está sendo consumido? Nós temos, na viagem internacional, a maior parte delas feitas entre 10 e 25 dias, no nacional isso é entre 5 e 9 dias. O pagamento, ele tem sido feito 50% das viagens de 5 a 10 vezes, mas nós temos ainda aqui um percentual relevante de pagamentos à vista e depois parcelado e acima de 11. O cartão de crédito, ele é um meio principal para o pagamento das viagens, afinal de contas é o que nos dá essa condição de 5 e 10 vezes, né? Então, condiz bastante com isso, mas o Pix e a transferência bancária também aparecem aqui como um ponto relevante, e o boleto bancário. Ainda sobre esse comportamento de compra, como eu disse, é super interessante nós observarmos a experiência completa como protagonista. Isso não é o que vinha acontecendo nos últimos 2 anos. Somente a hospedagem, 24%, os cruzeiros muito fortes aqui, com 15%, e os serviços no destino. E também um fator interessante é que essas vendas elas estão acontecendo, em média, entre 1 e 2 meses antes da viagem. E a pergunta que a Braston me fez, mas, para o nacional é para o internacional? O internacional normalmente é maior. Sim, para este ano, nós tivemos aí essa média da antecedência entre 1 e 2 meses de quase 50%, tanto para o nacional como no Inter. E aí, com certeza, Roberto e Fabiano podem explicar um pouquinho melhor todas essas dificuldades de planejar com antecedência essa viagem internacional. Mas outro fator que me chamou bastante a atenção e queria pedir para vocês comentarem é essa compra de produto. Porque eu olhei, refiz várias vezes e falei, gente, cadê o aéreo? O aéreo normalmente está aqui com uma compra só do aéreo com 20%, 10%. O aéreo ele é um produto comprado individualmente. E dessa vez ele não aparece aqui nos valores mais relevantes, né? Tá certo isso? E eles me explicaram direitinho que sim, tá tudo certo. Não foi ninguém que deixou de preencher, mas nós temos um setor que ele é vivo, que ele está ativo e que vai se adaptando de acordo com as necessidades. Então, Roberto, acho que você está com o microfone aberto, começa, depois vai puxando aí a discussão. Tá, depois eu chamo o Fabiano. Na hora que tiver as questões mais picantes, eu chamo o Fabiano para ele comentar. Não, brincadeira. Bom, o que a gente percebe, né? Depois da mudança da pandemia, as pessoas estão procurando muitas experiências. Então, eles não querem mais aquelas viagens tradicionais que a pessoa tem. Então, hoje, acho que devido à pessoa estar reclusa, não poder estar com os amigos, com os familiares, tudo, eles querem algo mais do que a viagem. Então, eles querem a viagem e querem trazer algo mais do que a simples viagem turística. Então, eles estão focando muito em experiências. Então, a gente percebeu que a parte da experiência está pegando muito forte e está muita procura, muita demanda para nós aqui dos operadores. Sem dúvida, os cruzeiros e a hospedagem, isso é normal, tal. A antecedência, você refalou muito a antecedência. O que te percebeu, né? Nós tivemos o último ano, e até agora também não mudou isso, muita variação cambial. Então, a variação cambial acaba complicando para a gente. Porque se o câmbio está subindo, a pessoa, não, está subindo, eu vou esperar ele abaixar um pouco para comprar. E a pessoa não compra. Ou então, se o câmbio está baixando, eu vou esperar abaixar mais para poder comprar. Então, a pessoa também não compra. Então, enquanto você não tem uma estabilidade, essa variação é um problema para a gente. Quando você tem um câmbio mais ou menos, uma previsão estável, né, a gente tem problema. Então, as pessoas acabam deixando para comprar na última hora, no limite ainda que o aéreo está razoável para poder comprar, né?
Porque se eu esperar 15 dias, uma semana, é impossível você comprar. Então, quando está razoável, a pessoa deixa para quase a última hora para poder fechar os pacotes. Então, por isso que tem esse problema dessas variações que nós temos, né? E, Roberto, acho que é importante lembrar que, por exemplo, a Europa, como Itália e outros ali, abriram de fato em abril, coisas assim, do ano passado. E várias restrições do Covid ainda existiam, principalmente no primeiro semestre, que as pessoas esperavam para ter uma certeza se elas poderiam, de fato, viajar ali no período programado das férias, dali 1, 2 ou 3 meses, e isso gerou assim, uma demanda de última hora, acredito, para todos os associados, como foi mostrado aí na pesquisa, por esse receio, e o pessoal começou a se programar de uma forma muito menos antecipada do que era até 2019, né? Que a gente estava conseguindo, vamos dizer assim, né? Ter 4, 5, 6 meses de antecedência no internacional, e isso acabou regressando a números muito antigos, que o brasileiro tem tinha, né? Pelo menos num passado aí não tão distante, esse anseio de comprar tudo de última hora, que tinha sido revertido, mas infelizmente voltou o ano passado. Você comprar de última hora, você acaba pagando mais caro, seja o que for, né? Então, realmente é uma coisa que tem que voltar. E falando do aéreo, já que é um assunto meio polêmico, por que o aéreo desapareceu daqui, né? E qual a expectativa que a gente consegue perceber isso? O que acontece? O aéreo realmente aumentou muito os custos, não só o nacional, como o internacional também. Realmente aumentou de uma forma exagerada. Então, hoje, os operadores estão deixando o passageiro comprar o aéreo da forma que ele quiser. Ou usa milhas, ou compra direto, ou compra pela internet. Ele fica à vontade para comprar o aéreo da forma que ele está querendo fazer. Então, isso acabou não impactando tanto no pacote dos operadores, dando essa liberdade para os passageiros, a gente focando mais nas experiências e na parte terrestre. Obrigada, Roberto. Marina, quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que aqui já foi bem falado, acho que é só reforçando, né, esse papel do operador aí, a gente tem praticamente 1/3 das vendas de experiência completa, e isso reforça esse papel de especialistas, né, do operador, e essa busca constante que a gente tem sempre em buscar experiências novas, criar experiências exclusivas para os nossos clientes. Então, acho que isso só reforça aí o que a gente já vem falando e repetindo ao longo desses últimos tempos aqui na Brastoa. Muito bem. Nós estamos nos encaminhando para o finalzinho do anuário, e antes da gente acabar, a gente queria trazer algumas coisas que são importantes, que compõem o anuário, que a gente não vai entrar aqui em muitos detalhes, na verdade, a gente não entra em todos os detalhes do anuário na apresentação, a gente deixa só uma pílulazinha, um gostinho, para que vocês possam acessar o anuário, baixar, ler na íntegra. Tem dúvidas, alguma pergunta, queriam fazer algum comentário, nós estamos à disposição, mas nós incluímos no anuário, desde o ano passado, dois novos elementos. O primeiro é esse sobre inovação e maturidade digital dentro das operadoras, e como a gente já colocou, o mundo vem ficando dinâmico, os operadores atendem clientes à distância, estão presentes, fazem negócios à distância, não é realmente preciso essa presença física, e eu achei muito curioso, porque nós perguntamos, e tem lá no anuário, atendimento em loja física, 13% muito, mas 30% nunca. E eu achei super interessante, atendimento em loja física, nunca em 30% dos atendimentos. É um valor muito considerável, cada vez mais nós estamos digitais. E aqui nesse caso, então, nós também perguntamos para eles, e é o que eu trago para vocês esse resumo, sobre o processo de automatização. Nós todos ouvimos falar no GPT, no chat GPT, inclusive nós interagimos com o chat GPT e registramos lá no anuário a nossa breve conversa, fiquem super curiosa, então fiquem à vontade para ir lá consultar e ver o que o chat GPT tem a dizer sobre a Brastoa e a inovação, mas nós questionamos aos operadores como está esse grau de automatização, ou seja, procedimentos que não precisam ser feitos manuais e que podem ser feitos de uma forma automática, como é que está esse processo de automatização dentro das operadoras. São uma série de variáveis, não são uma ou duas, mas dentro dos processos operacionais, que tem a ver com disponibilização da oferta, preços, negociações, eles têm 34% dos operadores que já têm isso automatizado. E o grau de automatização elevado, de 80% a 100%.
O fluxo com o cliente de informação, de envio de vouchers, de recebimento de documentos, a gente tem isso 40% já praticamente totalmente automatizado. Fluxo financeiro de recebimentos, pagamentos, relatórios, 42%. E o processo de administrativo, de gestão, ele já está com quase 50% totalmente automatizado, que envolve folhas de pagamento, que envolve uma série de dinâmicas do dia a dia da operadora. O que é bastante interessante, eles conseguem realmente se focar em criar experiências. O que eles não precisam fazer, eles já podem deixar um robozinho, uma máquina fazendo para nós, o que é bastante interessante. Acho que o Fabiano pode comentar alguma coisa, talvez? Eu queria só colocar um dado que, apesar de nós não estarmos, talvez, atendendo presencialmente, uma das marcas dos operadores Brastou é ter essa humanização no atendimento, não é o atendimento robótico, não é aquela coisa que você não tem contato com realmente uma assessoria por parte dos operadores. E isso fez uma diferença muito grande e tem feito essa diferença muito grande no atendimento junto às agências e também tem feito com que a gente possa, como você bem falou, focar no que realmente é o nosso produto, que é a diferenciação, é trazer coisas novas até em destinos já mais batidos, vamos colocar assim, trazer experiências, trazer uma diversidade de serviços maior do que nós tínhamos antes, para realmente entregar uma melhor viagem a todos os clientes. Exatamente, né? Mesmo atendimento online, ele é humano, né? Ele é cuidadoso, ele é individualizado. E nós também trazemos isso muito forte e fica evidente. O contato pelos clientes não está aqui nesse detalhamento, mas o contato para os clientes feito via WhatsApp, feito via Instagram, de uma forma direta com cada um desses clientes, com cada uma das agências, com cada uma das pessoas que buscam os operadores. Isso é super interessante, é isso. A tecnologia vem para nos ajudar a fazer o nosso trabalho cada vez melhor, né? No caso de vocês, para tirar da frente o que é mais burocrático, para que vocês possam realmente criar novas experiências. Por fim, gente, a gente tem um diagnóstico, eu falo que ele é um autodiagnóstico, porque são os operadores que se autoavaliam qual é o grau de comprometimento e avaliação que eles têm em 3 dimensões, social, econômica e ambiental. Dentro de cada dimensão são 12 itens avaliados e é super interessante ver que do ano passado para esse ano nós crescemos e muito em todos os pilares, mais de 20% em todos os pilares, então o comprometimento dos operadores, tanto com a rede de distribuição, como com a rede, com os fornecedores, com o cliente, no seu dia a dia, em todos os pilares, ele está muito maior. E aqui um pequeno resumo sobre os ODS, em que os operadores Brestoa, juntos, claro, contribuem para todos os 17 ODS, não tem nenhum ODS que fica de fora. Mas me chamou muita atenção, e foi por isso que eu escolhi nós encerrarmos essa etapa mais de dados com os ODS, que nós temos 3 que são muito fortes. A saúde e o bem-estar, que nós não fomos a fundo sobre quais são as ações que estão sendo feitas, mas que nos deixam inferir que ela está muito relacionada com a saúde e o bem-estar do passageiro, do viajante que busca no turismo esse momento de respiro, esse momento de reconexão, até pela característica das viagens que eles estão buscando com os operadores. O ODS 5, que se trata da igualdade de gênero, e ela é super importante no dia a dia dos operadores. Então, nós trouxemos questões esse ano como número de mulheres que estão em cargo de lideranças, número de negros que ocupam cargos de liderança, como é que é essa proporção, tanto de gênero como de raça, dentro das operadoras, e nós identificamos essa busca realmente por uma igualdade, por dar oportunidade a todos. Então, isso tem muito mais a ver com o dia a dia, com o administrativo das operadoras. E o 8º, que tem a ver com o trabalho digno e o crescimento econômico, já está relacionado com o destino, com a cadeia de fornecimento e de distribuição dos operadores, o que nos dá aí um recorte bastante interessante de sustentabilidade, que não é só pensar em mim, só pensar na minha empresa, mas é envolvendo o turista, envolvendo o negócio, mas envolvendo o destino. Convido vocês todos a lerem a nossa parte de sustentabilidade, que vem crescendo, se fortalecendo, e traz bons insights até de como nós podemos continuar.
Marina, vou chamar você para falar um pouquinho do Olhar Brastoa, antes da gente ir para os encaminhamentos finais. Vamos lá, contar um pouquinho que, como a gente contou ali, o anuário ele já tem 12 anos aqui de história na Brastoa, né? E a cada ano a gente tenta renovar, né? Trazer aqui elementos novos e deixar ele cada vez mais completo. A gente sabe que a gente brinca aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque quando você começa a se conectar com dados e números e informações, a nossa vontade é mergulhar fundo e trazer aqui um universo de dados, mas a gente tem trabalhado e tentando focar para trazer aqueles dados que de fato fazem a diferença. E aí, a partir de 2023, a gente entra com essa nova área dentro do nosso anuário. Ele foi lançado recentemente, semana passada, na WTM. A gente fez uma apresentação contando em mais detalhes sobre o olhar. Ele faz parte hoje do nosso anuário e, a partir do ano que vem, ele é parte, então, integrante, onde a gente passa a trazer para dentro do anuário um olhar que vai um pouco além dos números, mas que a gente comece a identificar oportunidades, né? Que a gente está olhando o que acontece de tendência no mundo, mas aí a gente olha para dentro da Brastoa e acompanha o que está acontecendo aqui dentro do nosso universo, dos nossos operadores Brastoa. Qual é a motivação principal de viagem? O que o passageiro tem buscado? Que tipo de produto está sendo mais vendido? Isso para além daquele perfil que a gente já traz de produtos e de público. E aí a gente conseguiu aqui elencar. Foi um trabalho muito bacana, a gente fez de uma forma diferenciada, com Fox Group aqui com os nossos operadores, uma conversa muito interessante com os nossos especialistas, e a gente conseguiu aqui trazer um pouquinho de 9 grandes oportunidades. A gente tem trabalhado com isso de oportunidades, porque é como a gente enxerga oportunidades de negócio, oportunidades de oferecer experiências que os viajantes estão buscando. Então, aqui a gente tem aqui como destaque as experiências coletivas, vivências imersivas, muito conforto e descanso, viagem para o público maduro, a gente falou rapidamente aqui, viagens mais responsáveis, e isso está diretamente conectado com todo esse trabalho de sustentabilidade que a Brastoa tem feito. A Brastoa puxou essa pauta aqui para dentro lá em 2005, já se vão aí quase 20 anos com a Brastoa falando de turismo e sustentabilidade, abraçando isso. Hoje a gente tem o nosso prêmio, que é extremamente reconhecido, completou 10 anos agora no passado. E a gente tem feito aqui um trabalho interno muito grande para trazer essa questão da sustentabilidade para os negócios dos nossos operadores, mas também para as viagens. E a gente começa a ver aí um desejo dos passageiros em buscar viagens mais responsáveis. As experiências personalizadas, que eu acho que é o grande diferencial quando a gente fala dos operadores Brastoa, é esse trabalho de personalização, de fazer uma viagem customizada, quase ali um tailor-made, algo feito super sob medida e à mão. Então, essas são grandes oportunidades. Convido que depois vocês acessem, porque aí a gente conta um pouquinho mais aí de cada uma. E só deixar aqui as últimas duas, que eu acho que é muito legal a gente destacar, que são viagens o ano inteiro. É algo que a gente tem acompanhado com os nossos boletins, que a gente esteve fazendo ano passado, e nesse grupo a gente conseguiu identificar que cada vez mais a gente tem as pessoas viajando o ano inteiro. Né? Ainda tem a busca por feriado, ainda a gente tem busca por alta temporada, por períodos de férias, mas a gente começa a ver as pessoas colocando a viagem no seu dia a dia, planejando para que ela aconteça fora dessas grandes épocas, seja para fugir dos preços mais altos, seja para fugir aí da alta demanda, do alto volume de pessoas, para um atendimento um pouquinho mais ali exclusivo, seja porque a viagem precisa estar dentro do nosso dia a dia o ano inteiro. E com isso se conecta muito com essa última tendência que a gente vê, que é a viagem como prioridade. Está aí os nossos números, né, de 8,4 milhões de passageiros embarcados, para não nos deixar mentir. Crescimento e recorde o ano passado, novamente recorde esse ano de embarques, com todas as dificuldades, com todos os desafios e gargalos que a gente sabe que a gente ainda tem aqui no turismo, mas a viagem passa a ser, sim, prioridade na vida das pessoas. A gente sabia que viagem sempre fez parte de lista de desejo, mas hoje o que a gente percebe é que esses desejos estão sendo realizados com muito planejamento, com auxílio dos operadores especialistas para encontrar o melhor destino, a melhor ECA, como fazer essa viagem caber no bolso de cada um, aquilo que cada um pode. Então, convido que vocês acessem, está um material super bacana, lançamento esse ano. E também tem novidade, né, Marina? Como você disse, a gente nunca para, a gente está sempre buscando ir além. Então, uma das novidades desse ano é que o anuário ele foi dividido em 3 etapas.
porque o anuário estava ficando muito grande, a gente estava fazendo uma entrega muito robusta e algumas coisas ficavam apagadas no meio. Então, a gente começou na semana passada com o Olhar Brasstoa, trazendo uma visão mais de futuro e de oportunidades para esse ano de 2023. Nós apresentamos agora os dados, efetivamente, né, o núcleo do anuário com as informações do que aconteceu em 2022, mas ele não para por aqui, porque faz parte do anuário trazer as realizações Brasstoa, trazer os vencedores do Prêmio Brasstoa de Sustentabilidade, mas principalmente as iniciativas que foram premiadas e que são inspiradoras e que podem ajudar a difundir a sustentabilidade no setor. Nós vamos trazer aquela busca mais dinâmica dos associados, em que ela era considerada uma pronta referência dentro do anuário, e tudo isso num portal interativo, porque o anuário foi ficando tão grande que o PDF de 100 páginas a gente já estava começando a não encontrar exatamente tudo no lugar de uma facilidade. Então, a gente começou a desenvolver isso e sai, então, também todo o anuário, toda essa bagagem, esse volume de informações no anuário interativo, que está tudo isso previsto para maio. Então, nós deixamos aqui um muito obrigada, já faço as minhas despedidas, Thaís, antes de você retomar para as perguntas. Tá bom. Hã? Eu tenho perguntas. É só para encerrar, né? As despedidas de que não é bem uma despedida, é um até breve, é um até logo, não necessariamente numa reunião, mas em termos de conteúdo, ainda tem bastante conteúdo para vir, e mais uma vez, né, agradecer a Brasstoa pela confiança, aos associados por responderem, eu sei que é demandante, eu sei que muitas vezes é cansativo, mas é só graças a vocês, associados, que nós conseguimos chegar a esses números que embasam, dirigem e adicionam, permitem que nós possamos compreender o nosso setor e que possamos lutar juntos, seja para redução de um imposto, seja para isenção de um visto, é só realmente com os dados do anuário que agora vocês têm eles atualizadíssimos. Então, parabéns, Brasstoa, por essa iniciativa, por insistir e não desistir desses números e desses dados. Thaís, agora sim. Obrigada, Rai. Eu vou começar aqui a ler algumas perguntas. E aí eu começo aqui com qual o olhar de vocês para as viagens nacionais terem perdido espaço para o internacional? Lembrando que os embarques internacionais ainda foram maiores e eles vêm numa linha, né, equilibrada aí ao longo dos anos. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e podemos começar com Marina, Roberto. Vai, Marina, fala você. Então, vamos lá. Na verdade, é importante falar que é faturamento, e é diferente de embarques, né? Os embarques ainda foram maiores do nacional em número de passageiros aí de embarques realizados, e apesar da queda do ano passado, eles ainda são mais altos do que a gente tinha até ali 2019, a nossa média. Mas a gente entende, ao mesmo tempo, que a gente olha com um pouquinho de tristeza quando a gente vê essa queda, né? E a gente sabe que a gente tinha potencial talvez para bater ainda os números do ano passado, que foram de 7 milhões de passageiros embarcados. Existia demanda, existia interesse do passageiro por viajar mais por dentro do Brasil. A gente veio comemorando muito, né, no período ali de pandemia, essa descoberta dos brasileiros pelo Brasil, de começar a explorar outros destinos, de viajar próximo de casa. Mas o que aconteceu muito esse ano? A gente teve algumas dificuldades que passam por questão de valores, e aí a tarifa do aéreo, em parte, aí, prejudicou um pouco esse crescimento. A gente tentou aqui driblar, trazendo outras opções de destinos próximos para viajar de carro, opções de vender aqui as experiências terrestres, mas ainda assim o aéreo foi um grande dificultador, seja pelos valores de tarifas altas, e isso fez com que alguns destinos internacionais ficassem mais atrativos para os brasileiros irem, seja por dificuldade, inclusive, aí, e é algo que a gente tem falado muito também, muito internamente da Brasstoa em alguns outros grupos, dificuldade hoje da reestruturação das equipes, né? Não só dentro dos nossos negócios, das nossas empresas, mas também em toda a cadeia que recebe, né? A gente vê dificuldade de hotelaria de se reestruturar e trazer as equipes nos patamares que tinham antigamente, dos receptivos, das empresas locais, de restaurantes, e essa dificuldade de mão de obra tem sido um empecilho grande hoje na venda e na realização das viagens. Então, demora para responder, dificuldade em conseguir contato e desenvolver as atividades. Então, infelizmente, a gente tem alguns gargalos, apesar de a gente ter um número extremamente expressivo, apesar de ser um número mais alto do que o nosso histórico até 2019, é um número que a gente comemora,
mas, por outro lado, a gente lamenta porque a gente sabe que tinha demanda, tinha interesse, tinha busca por mais pessoas para viajar. E vale ressaltar que a gente tinha uma demanda reprimida de internacional, então era um pouco esperado que assim que tivesse tudo aberto, as pessoas realizassem esses desejos de 2 anos aqui, suspensos de viajar para fora e estavam podendo viajar para dentro. Mas é um trabalho constante que a Brastoa tem feito, a gente tem a nossa academia, Brastoa de Experiência, desde ali de 2020, que é muito foco da gente trabalhar o desenvolvimento, a diversificação e a renovação da oferta de produtos e experiências dentro do Brasil. Então, a gente tem trabalhado sempre para que a gente possa cada vez mais desenvolver o nosso turismo interno, fazer com que mais pessoas viajem e aumentar cada vez mais o número de brasileiros viajando pelo Brasil. Eu acho que você falou um ponto, Marina, muito importante, né? Aconteceu o seguinte, quando nós começamos, que o mundo estava fechado em 2021, e vocês olharem que em 2021 o nacional foi muito forte, tá? Porque a gente só conseguia mandar as pessoas para dentro do Brasil. O que aconteceu? A gente começou a olhar e a gente não tinha opções de produtos. Produtos que você acha lá fora, que você acha no mercado internacional, você não tinha aqui no Brasil. Você tem um resort, você tem um hotel, você tem as atrações. Mas isso, como que você vai vender especificamente isso nas operadoras e nas agências, se não é um produto? Você depende, às vezes, de contratar um guia local para fazer um passeio ou alguma coisa assim. E foi aí que nós tivemos a ideia de começar a fazer a Academia Brastoa, que a gente começou justamente a treinar e capacitar esses donos de hotéis, donos de produtos, seja o que for, atrações, não produtos de atrações, a como fazer uma atração, como fazer uma experiência e poder disponibilizar isso para as operadoras e com todo o poder de distribuição das operadoras. Então, a gente vai fazer, nós já temos já 4 edições da academia, sendo uma internacional, que nós fizemos para a Colômbia, para ter uma ideia, e nós estamos negociando outros agora para o 2º semestre para fazer mais edições. Então, é um fator importante que vai ajudar a colaborar. A gente, como a Marina falou, a gente entende o custo da aérea, realmente o dólar impacta bastante nos preços das aéreas, o preço do caviar, do combustível de aviação aumentou bastante, mas realmente está fora da realidade brasileira. Então, é uma coisa que impactou bastante. E vale ressaltar aqui, Thaís, agora que eu lembrei também, para a gente acompanhar como desde 2020 o número de operadores da Brastoa que ofertam o emissivo nacional tem crescido. E eu acho que isso também é reflexo desse trabalho que a gente tem feito de sempre estimular a venda de Brasil. Hoje tem mais operadores vendendo no Brasil do que a gente tinha em 2019. Então, eu acho que isso dá indicativos aí de que a gente tem muito potencial e muito trabalho para desenvolver ainda. Última palavra sobre o tema, Thaís, é que ainda é muito cedo para a gente tomar uma decisão, gente. Assim, a gente tem que entender que 2020 a gente teve uma mudança de comportamento da pandemia. Então, a gente pode até estar num momento sem pandemia, mas a gente ainda tem reflexos que precisam ser avaliados. Então, vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, ano que vem, o boletim semestral, para a gente entender essa dinâmica. A verdade é essa, é que ainda a gente não pode se dizer que é uma nova configuração do internacional ser maior, não. Essa é uma ação pontual, esse foi o resultado de um ano. A gente precisa avaliar com um pouco de cautela esses dados e precisamos realmente avaliar os próximos anos para ter certeza de como que isso se solidifica no comportamento do consumidor. Obrigada, Raia. Eu acho bom que vocês já responderam antecipadamente 2 perguntas que eu tinha aqui, que era para falar um pouco dos empecilhos, né, que as operadoras encontram para alavancar os números, que já são positivos, mas que poderiam ser melhores. Então, a Marina e o Roberto falaram aí da questão da mão de obra, né, e que também já está vinculado ao trabalho da Brastoa, né, que é uma coisa que a Brastoa tem feito para ajudar no desenvolvimento de novos produtos em território nacional e também em capacitar mão de obra, né, nacional. Então, acho que é um pouco de tudo isso, é um pouco do que a Brastoa tem feito para isso e um pouco dos empecilhos. Então, já foi tudo respondido antecipadamente. Eu queria complementar, Thaís, se eu posso. Tá bom. Bom, eu vou aproveitar, né, que eu tenho mais 1 mês e meio só de presidente da Brastoa, então eu posso falar algumas coisas que a gente já vê no decorrer desse período dos últimos 4 anos. Que vai sair essa gestão, para quem não sabe, essa gestão desse conselho aqui termina em maio, mas vai ter outro conselho, vai ser muito, muito parecido a mesma coisa. Mas o que a gente percebe, né? Primeira coisa,
a gente percebe muito, que a gente sente, nós passamos por uma pandemia, a gente não tinha referência nenhuma, você não tinha números, você não tinha dados, o que você fazia numa pandemia. Então, foi um impacto muito forte para nós. Realmente, variação cambial realmente pegou bastante. Uma coisa que é muito séria para nós, eu gostaria que fosse pensado isso para o futuro. Nós não temos para o turismo uma política de Estado, nós temos uma política de governo. Isso, mudou o governo, muda tudo o que nós temos dentro do turismo. Então, acho que seria legal ter um planejamento a longo prazo e conseguisse fazer isso. Então, não que cada governo mudasse tudo e que o anterior não presta, e mudasse tudo e voltar, fica esse vai e vem, e você não consegue fazer nada. Então, acho que é muito importante que nós tenhamos uma política de Estado, que a gente consiga planejar isso para os próximos 15, 20, os anos que forem necessário, porque o turismo tem um potencial muito grande de crescer tanto quanto o agro, talvez até mais, como foi feito com o agro há 40 anos atrás, na década de 80, um planejamento que atravessou governos. Então, acho que é muito importante ele ter isso. Hoje, uma coisa que a Marina já falou também, que nós temos uma grande dificuldade, está sendo de mão de obra. Então, realmente, a gente não consegue ter pessoas qualificadas para trabalhar dentro das empresas. Isso está limitando também o nosso crescimento. E outras coisas também, de um modo geral, que acabam limitando o imposto de renda também, e nós ficamos aí basicamente 2 anos com a gente com um imposto de 25%, que era um absurdo. Isso só prejudicava as empresas nacionais. Nós conseguimos, sim, abaixar para 6% pelos próximos 2 anos, mas isso tem que ser zerado. Nós temos que começar um trabalho já, o próximo presidente, eu já estou começando isso, mas vai passar, não vou conseguir fazer a minha gestão, que é zerar esse imposto de renda das remessas na reforma tributária, porque isso é um absurdo para as agências e operadoras do mercado nacional. Nós geramos emprego, nós pagamos impostos e acabamos perdendo a competitividade com o mercado internacional por causa desse imposto. Então, só queria complementar esses pontos, que são um pouco mais polêmicos, mas acho que na altura do campeonato que eu estou saindo, eu posso até falar isso aí. Obrigada, Roberto. Eu tenho mais uma pergunta aqui sobre o aspecto digital. Possíveis novas regulamentações no mercado de aplicativos, como Uber e similares, quem sabe possa atingir Airbnb e outros relacionados ao turismo. Como a Brastoa vê essa situação, essa regulamentação? Eu acho que tudo... Bom, eu ia comentar com esse complemento. Eu acho que tudo que você coloca regras e regulariza é saudável. Eu acho que quando a coisa acaba sendo uma comercialização predatória, como existe em muitas as coisas, eu acho que realmente não, isso acaba prejudicando o mercado. Quando você coloca regras claras, olha, você não vai conseguir vender sem imposto, você vai ter que vender, você pode vender, você entra no mercado para competir a mesma coisa, mas você vai ter as mesmas condições dos competidores que geram emprego e pagam imposto. Eu não vejo problema nenhum. Então, acho que tem que ser regulamentado, sim, é uma coisa complicada, né? Porque vira e mexe, a gente até brinca, né? Antes do Uber, antes do Airbnb, a gente já tinha alguns casos de operadores camelôs que falavam aqui dentro, que pessoas que ficavam fora, mas vendiam aqui dentro para o mercado interno, competindo com a gente, que tinha que pagar todos os impostos e tudo. Então, eu acho que é muito importante essa regulamentação. Eu acredito. Roberto, só colocar que é bem importante que seja justo o que é feito, né? Tanto no IRRF quanto nesses aplicativos, é bem o que você colocou. Nós queremos competir com igualdade, nós não queremos privilégio para o setor, porque todos podem trabalhar, e existe mercado para todos. Mas nós gostaríamos realmente que a competição fosse saudável e justa, vamos colocar assim, né? Para que a gente realmente tivesse em pé de igualdade com todos esses players. Perfeito. E agora eu quero puxar aí as considerações finais, já com uma pergunta que eu recebi, que ela tem a ver. Eu tenho recebido aqui algumas perguntas sobre quais são as expectativas para esse ano, o que vocês esperam para 2023? Eu acho que ela pode já vir com essas considerações finais, e aí depois eu entro novamente, tá?
Quem começa? Eu de novo? Tá bom, eu começo. Tá bom, vai Ordem lá, Roberto. alfabética, Fabiana. Vai, Fabiana, pode falar, Fabiana, por favor. Bom, eu vejo o ano como extremamente positivo. Acredito que, tanto em números de embarques como em faturamento, a tendência é de aumento da Brastoa. Nós já conseguimos superar 2019 na parte de embarques e esperamos chegar muito próximos ou até superar na parte de faturamento esse ano, vendo que vários dos entraves que nós já falamos aqui saíram, né? O mercado do turismo continua aquecido e um dos dados que não só o Anuário Brastoa trouxe, mas outras pesquisas de mercado trouxeram aí nos últimos anos, é que o turismo entrou hoje como uma necessidade da família, entrou realmente como um custo de vida, ou algo que está sendo priorizado, e não mais algo supérfluo como era no passado. E isso vai fazer, com certeza, com que nós tenhamos cada vez mais um aumento do número de viajantes e embarques no Brasil e, consequentemente, aumento de faturamento. Obrigada, Marina. Fabiana. Eu acho que a nossa régua foi jogada alto quando a gente fala de passageiros embarcados, né? 2 anos seguidos aí batendo recorde. Então, a nossa expectativa é que a gente possa trazer o anuário aí 2024 com os dados de 2023 com mais um recorde batido em número de passageiros embarcados. Eu acho que é aí um desafio para nós mesmos aqui tentar seguir essa tendência que a gente tem de não deixar de se cair. A régua está lá em cima, a gente está pressionado aí para que a gente possa dar continuidade. A gente tem certeza que vontade e desejo de viajar, passageiros querendo viajar, experiências disponíveis, incríveis, a gente vai criar para ofertar e tem grandes oportunidades. E aí, acho que é um pouco ali da fala anterior do Fabiano, é a gente tentar trabalhar aí nesses desafios e nesses gargalos que a gente tem para que a gente consiga seguir nessa crescente e traga de novo um número recorde de passageiros embarcados. E eu acho que o faturamento é essa corrida que a gente já está aí desde 2020, correndo atrás para que a gente possa alcançar aí faturamento do que a gente estava em 2019 e que ele fique proporcional cada vez mais aos passageiros embarcados. A gente vê aí algum delay entre esses dois números. Isso tem a ver com algumas mudanças de perfil de compra. A gente já falou aqui muitas vezes saindo aéreo, tirando alguns produtos que elevavam um pouquinho o ticket médio. A gente tem questão de cartas de créditos que a gente está praticamente agora zerando, né? Então, tinha ainda uma quantidade de viagens aqui dentro para serem entregues. Os operadores trabalharam muito e nos orgulha falar que a gente tem feito essas entregas. E aí eu acho que a gente agora começa a zerar e eu acho que automaticamente essa questão do faturamento a gente ajusta. E eu acho que é essa busca que nos falta aqui para 2024, a gente poder dizer que a gente também bateu recorde de faturamento. Bom, sem dúvida, né? Eu acho que você está falando de embarques, eu ia falar de faturamento, não só de embarques, mas como passar o nosso registro recorde, que foi 2019. Eu acho que tem todo o potencial para isso. O câmbio aí está um valor mais baixo, acho que facilita um pouco, né? Porque agora as pessoas vão esperar o câmbio abaixar mais para poder compra, então também aquele prazo de compra também vai acabar ficando 1 mês, 2 meses, como que está anteriormente. A gente percebe movimentação muito grande de passageiros para diversos destinos. Todos os destinos estão voltando muito fortes. Eu acho que nós temos que nós podemos melhorar ainda muito mais esses números. Eu acho que se a gente repensar a questão dos vistos, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, o que nós queremos. Eu acho que reciprocidade é um conceito um pouco antigo para a gente falar e nós precisamos ter mais passageiros daqui dentro. Eu acho incrível o Brasil com mais de 8.000 quilômetros de costas, com uma diversidade, com 6 biomas, uma potencial de turismo tão grande. Nós estamos com números tão pífios que não mudam há mais de 10 anos. Nós estamos atrás de outros países, nossos vizinhos aí, que recebem muito mais turistas que a gente. Então, eu acho que realmente nós temos que priorizar, entender a capilaridade do turismo, onde que ele chega lá naquele... Você não precisa ter grandes investimentos, eu não preciso ter maquinário, não preciso ter nada. É só deixar levar os turistas para os lugares. Você vai atender o vendedor de artesanato, a costureira que faz roupa para os hotéis, os motoristas de aplicativos. Eu acho que a capilaridade do turismo é um potencial muito grande. Nós temos que pensar muito
ficar muito atento para essa reforma tributária, né, que para não pegar mais, não sobrecarregar o setor de serviços, que é uma tendência que eles estão fazendo isso. Então, nós temos que ficar muito atento nisso. E as perspectivas são sempre as melhores. Eu acho que nós temos um potencial grande e o Brasil vai crescer. E eu espero, daqui a um ano, aí, quando o próximo presidente, que não vou ser mais eu, estiver fazendo essa apresentação, que possa falar que nós batemos o recorde histórico de passageiros embarcados e passageiros e faturamento também. Eu espero muito isso. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. Muito obrigado. Obrigada. Rai, você quer falar alguma coisa? Não, a minha percepção é muito de encontro a isso. Os desafios são muitos e é preciso muita sabedoria para driblá-los, como vocês já colocaram, né? Nós precisamos estruturar o setor de turismo. Os hotéis responderem no melhor timing, as empresas aéreas que estão com dificuldades inúmeras, e isso se reflete no valor da passagem. São muitas dificuldades administrativas, processuais. Mas o mais importante, como a Marina falou, está na pauta, que é o desejo, é a vontade das pessoas viajarem, muitas vezes com um orçamento menor, uma viagem menorzinha, menos gente, para um lugar mais confortável e mais simples, mas a viagem está na pauta. Então, é realmente saber aproveitar as oportunidades, que nós, com certeza, no que vem batemos mais alguns recordes de passageiros, de faturamento, de ticket, enfim, a gente tem aí vários números para superar e, com certeza, os operadores Bristol todos os dias, todos os meses se empenham em trazer o melhor resultado. E aí a continuidade disso, a gente, já dando uma novidade, né, Thaís? A gente agora tem os boletins semestrais, então se alguém estava sentindo falta do boletim agora do primeiro TRI, é justamente por isso, o boletim ele foi criado para acompanhar a pandemia, então ele era mensal, no auge da pandemia, no passado ele ficou trimestral, e a gente percebe uma estabilização. Então, não faz sentido nós demandarmos tempo dos associados para responder uma pergunta todos os meses que não teve grande avanço e que não traz uma grande inteligência. A gente tem que saber também o momento em que o dado deixa de ser relevante, como é que a gente pode melhor trabalhar. Então, a gente tem os boletins agora semestrais. Então, em julho, agosto, nós temos uma nova edição do boletim, e aí nós teremos um peso de como é que está o andamento deste ano, como é que foi esse primeiro semestre, o que a gente realmente pode esperar para 2023. Muito obrigada, Rai. Já falou boa parte aqui do que eu falaria. Agradeço a todos vocês. Eu quero lembrar que o Anuário Brastoa já está disponível no site brastoa.com.br e que a gravação dessa apresentação ela vai ficar disponível na íntegra no YouTube da Brastoa hoje, no fim da tarde. Bom, agradeço a todos vocês. Nos encontramos no boletim, né, agora no começo do segundo semestre. E até a próxima. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.